Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Assunta Basterra. Assunta Yong Fang Basterra Porto nasceu no dia 30 de setembro de 2000 na cidade de Yongzhou, na China. Não se tem informações sobre seus pais biológicos na internet. O que se sabe é que assim que a criança nasceu, ela foi colocada para adoção. E no dia 9 de junho de 2001, ela foi adotada, com apenas 9 meses de idade, por um casal espanhol. Esse casal era Maria Rosário Porto Ortega, que era uma advogada bem conhecida no estado onde morava, e inclusive no ano de 1997 ela foi nomeada cônsul na França, e o Afonso Basterra Camporro, um jornalista. O casal se conheceu no ano de 1990 e 6 anos depois decidiram se casar. Porém, eles não poderiam ter filhos, por isso decidiram adotar uma criança. O casal tinha uma vida bastante confortável. Eles tinham ótimos empregos e viviam em um apartamento bem grande. A educação da Assunta era bastante rigorosa. Além de ir para a escola, ela fazia aulas de francês, chinês, inglês, piano, violino e balé. A criança aparentava gostar dessa rotina. Desde muito jovem, ela mostrou capacidades incríveis intelectuais. Sua inteligência era surpreendente. Com o passar dos anos, o casamento da Rosário e do Alfonso não deu muito certo. E em janeiro de 2013, eles decidem se separar. A Rosário ficou morando no apartamento onde já vivia com a sua filha, e o Alfonso se mudou para um apartamento no mesmo quarteirão onde eles já moravam, porque dessa forma os dois continuariam cuidando juntos da Assunta. A criança dividia o seu tempo entre as duas casas, percorrendo a curta distância entre elas todos os dias. Em junho de 2013, a Rosário é internada devido a um problema neurológico. O Alfonso, ele então se oferece para poder cuidar dela e da filha do casal nesse momento difícil que a Rosário estava passando. Assim que ela sai do hospital, a família se aproxima novamente. Eles viam filmes e almoçavam juntos praticamente todos os dias. Na noite do dia 4 de junho, algumas coisas bem estranhas começam a acontecer com a família. A Assunta, nesse dia, estava dormindo na casa do seu pai adotivo e um homem mascarado tentou estrangulá-la enquanto ela dormia. Ela acordou apavorada, gritando. O Alfonso, então, ele dá uma olhada geral ali no apartamento onde ele morava, ele não encontra nada e ele confere que todo o apartamento está trancado, não teria como ninguém entrar lá. Esse ataque por esse mascarado à criança não é reportado para a polícia. Apenas algumas pessoas na escola onde a Assunta estudava ficaram sabendo porque ela mesma contou. 4 dias depois disso, os professores dela ligaram para os pais dela para poderem reportar que ela estava sonolenta e dispersa durante as aulas, e parecia muito que ela estava sedada. No dia 22 de agosto, a criança disse a um de seus professores que a sua mãe estava lhe dando remédios que faziam com que ela dormisse o dia todo. No dia 21 de setembro de 2013, por volta das 10h15 da noite, a Rosário e o Alfonso vão até a delegacia para informarem o desaparecimento de sua filha adotiva, da Assunta. A Rosário disse inicialmente para os policiais que nesse dia ela e a sua filha tinham ido almoçar na casa do Alfonso. Depois as duas voltaram para o apartamento onde moravam. Por volta das 19 horas, a Rosário sai de sua casa para ir até a casa de campo da família. Essa casa de campo ficava a cerca de 20 minutos do apartamento onde ela morava com a sua filha. A criança de 12 anos teria ficado em sua casa sozinha, fazendo alguns trabalhos domésticos. Quando a Rosário voltou para o seu apartamento por volta das 8h30 da noite, a Assunta havia sumido. A Rosário então liga, para o seu ex-marido e para alguns amigos da família para ver se alguém tinha notícias da criança, Mas como ninguém sabia onde ela estava, ninguém tinha visto ela naquela noite, naquela tarde, ela então vai até a casa do seu ex-marido, do Alfonso,
para chamá-lo para eles irem juntos à delegacia comunicar o desaparecimento da filha deles. As investigações começaram com os policiais recuperando os vídeos das câmeras de segurança que tinham na região. Era uma área de classe alta e toda a região era monitorada. Nas câmeras, foi possível identificar a Rosário e a Assunta em um posto de gasolina na rota em direção à casa de campo da família por volta das 6h30 da tarde, contradizendo a linha do tempo e a história da Rosário de que ela teria ido a essa casa de campo sozinha. Depois de tomar conhecimento desse vídeo, a história dela mudou. Dessa vez, ela disse que a criança foi com ela até a casa de campo naquela tarde, mas que tinha levado ela de volta para a casa do Alfonso porque a criança queria fazer seu dever de casa. Depois de deixar a criança lá com o pai, ela pensou em ir a uma loja que vendia artigos esportivos, mas não chegou a ir até essa loja, porque quando ela estava no meio do caminho, ela percebeu que tinha esquecido a sua carteira na casa de campo. Ela então voltou até a casa de campo para pegar sua carteira lá. Depois ela teria ido a um posto de gasolina abastecer seu carro, mas também acabou não abastecendo porque ela percebeu que estava sem o seu cartão de desconto que ela utilizava nesse posto. No dia 22 de setembro de 2013, por volta da 1h da manhã, 2 dias após o desaparecimento da criança, um homem que estava caminhando em uma pequena estrada em uma montanha, perto da onde se localizava a casa de campo da família da criança desaparecida, esse homem vê ao longe algo um pouco estranho. Chegando um pouco mais próximo, ele percebe que o que ele realmente estava vendo era o corpo de uma criança parcialmente coberto pela vegetação. Os membros dessa criança estavam amarrados com uma corda de cor laranja. Infelizmente, esse corpo foi identificado como sendo o corpo da Assunta Basterra. A autópsia identificou que a causa da morte da criança teria sido asfixia. Também foi encontrado no corpo uma quantidade muito alta de um medicamento utilizado para dormir, uma quantidade que correspondia a 9 vezes a quantidade medicada para um adulto. Como o corpo foi encontrado bem próximo à casa de campo da família, os policiais chamam a Rosário para irem até lá investigar o local. Chegando lá, a polícia diz para Rosário não tocar em nada, pois a casa poderia ser o local de um crime. Mas ela disse que precisava usar o banheiro. Um policial, então, seguiu ela escada acima e viu que, em vez dela ir para o banheiro, ela entrou em um quarto para pegar o conteúdo de uma cesta de lixo. O policial a repreendeu e pegou a lixeira das mãos dela. Os policiais acharam esse comportamento da Rosário muito estranho. Por isso, a partir daí, eles começaram a pensar que ela estava escondendo algo. O conteúdo da lixeira foi levado para ser examinado e encontraram nela o mesmo tipo de corda laranja com que os membros da criança tinham sido amarrados. Fizeram alguns testes com essa corda, porém os cientistas forenses foram incapazes de determinar se essa corda teria vindo do mesmo rolo da corda que os membros da criança tinham sido amarrados. Os investigadores também analisaram as imagens das câmeras de vigilância que monitoravam o caminho que a Rosário disse ter percorrido no dia do desaparecimento. E após analisarem vídeos de cerca de 33 câmeras de vigilância na região, foi possível identificar que a Rosário e a Assunta chegaram à casa de campo pouco depois das 18 horas. E às 21 horas, a Rosário saiu de lá sozinha. Uma testemunha também se apresentou à polícia, dizendo que tinha visto o Alfonso com a sua filha em uma rua próxima a essa casa de campo. Os investigadores também descobriram que a Rosário conseguiu várias receitas de medicamento para dormir com o seu psiquiatra. Ela dizia que era porque ela não conseguia dormir e durante vários meses ela pegava a receita para comprar esses remédios, mas ela não tomava. Ela estava guardando os remédios para dar para a criança. Esse medicamento começou a ser dado para a criança cerca de 1 mês antes do crime contra ela ter acontecido. Após juntar todas as provas,
Os policiais passaram a acreditar que o Alfonso colocou uma alta quantidade de remédio para dormir no almoço da filha até que ela ficasse inconsciente no dia 21 de setembro. Depois, a Rosário teria asfixiado a criança e os dois teriam levado o corpo dela até o local onde ele foi encontrado. No dia 30 de outubro de 2015, os pais adotivos da Assunta foram então condenados a 18 anos de prisão pelo assassinato dela, depois de um julgamento que durou 23 dias. O fato da família morar no centro da cidade, rodeados de câmeras de vigilância, ajudou nas investigações. Essas câmeras confirmaram que a Rosário mentiu todo o tempo sobre o que estava fazendo naquele dia, o que não fazia sentido, pois se ela não tinha nada a esconder, por que mentir sobre os horários e os lugares aonde foi? Ela também teria mentido, sobre a criança ter ficado no apartamento onde elas moravam e que ela teria ido a essa casa de campo sozinha. Depois, com as imagens das câmeras de vigilância, descobriram que a Assunta teria ido sim com ela até essa casa de campo e teria somente entrado. As câmeras de vigilância depois não viu a criança saindo pela porta da frente. Por que essas mentiras, então? No dia 18 de novembro de 2020, a Rosário, que a essa altura estava com 50 anos de idade, foi encontrada sem vida na prisão aonde cumpria pena. Esse casal nunca confessou ter cometido esse crime. Por isso não se sabe qual teria sido a motivação para terem feito isso com a criança. Algumas pessoas acreditam que a Assunta estava se tornando meio que um estorvo para eles. Porém, pela condição financeira do casal, se a criança estava os incomodando, eles poderiam mandar ela para um colégio interno, para estudar fora, ou também poderiam deixar ela com uma babá, uma pessoa que cuidasse dela em tempo integral, para que eles pudessem ter o mínimo contato possível com a criança. O que será que teria acontecido com essa família cerca de 3 meses antes desse crime ter acontecido? Porque antes disso, aparentemente, os pais da criança cuidavam muito bem dela e davam tudo o que podiam para ela. Ela ia bem na escola, ela era muito alegre, comunicativa, ela não demonstrava ter nenhum problema com seus pais adotivos. Hoje em dia, o Alfonso ainda está vivo e ainda cumpre a sua pena. Somente ele poderia responder essas perguntas e explicar o que teria acontecido nesses últimos 3 meses para que ele e a sua ex-esposa pudessem cometer esse crime horrível contra uma criança, contra a própria filha deles. Mas, infelizmente, parece que não é a intenção dele contar o que realmente passou na cabeça deles, por que eles fizeram isso com a Assunta. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilharem com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!